Olá pessoal, sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador do Ferreira Macedo Sociedade Individual de Advocacia. Se você sofreu um acidente, ficou com uma sequela definitiva e acha que isso basta para o INSS liberar o seu auxílio-acidente, preste muita atenção. Se você ignorar as regras do parágrafo 2º do artigo 354 da Instrução Normativa 128 e não souber navegar pelo labirinto técnico do anexo 3 do RPS, seu benefício será negado sem piedade. Hoje nós vamos dissecar a norma na tela, tá? Estamos olhando aqui, pessoal, diretamente para o motor de concessão do INSS, né? O artigo 354, o que determina, né? Ou que orienta o perito médico federal na decisão para dizer se você tem direito a receber metade do seu salário de benefício até se aposentar. Nós vamos traduzir isso agora, né? Artigo 354, caput, diz o seguinte: o perito médico federal estabelecerá a existência ou não de redução da capacidade de trabalho quando a consolidação das leis decorrentes de acidente de qualquer natureza resultar em sequela definitiva para o segurado. E aqui no parágrafo 1º, as sequelas a que se refere o caput constarão em lista, né? Exemplo das constantes do anexo 3 do Regulamento da Previdência Social. Pessoal, na prática, você não pede o auxílio enquanto está se recuperando. O perito só vai avaliar a redução da capacidade depois que a sua lesão estiver consolidada, né? Ou seja, quando o tratamento médico acabar e o que sobrou foi uma sequela definitiva. E essa sequela precisa estar mapeada em uma lista oficial do governo. E a estratégia aqui é temporal e documental. O anexo 3 é atualizado a cada 3 anos pelo Ministério do Trabalho e Previdência, né? Utilizando critérios técnicos e científicos. Se o seu laudo médico particular não usar a mesma linguagem técnica que está na lista oficial, o perito do INSS não vai fazer o esforço de interpretar a seu favor. O seu laudo precisa espelhar a lei, né? Veja que o parágrafo 2º diz o seguinte: não caberá a concessão de auxílio-acidente de qualquer natureza ao segurado, 1. Que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa. E 2. Quando ocorrer mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa como medida preventiva em decorrência de inadequação do local de trabalho, né? Ter uma sequela não é um passaporte automático para o benefício. Se o seu corpo mudou, mas você continua fazendo o seu trabalho exatamente do mesmo jeito, o INSS não paga. Além disso, se a sua empresa, né, apenas mudou você de setor para evitar um agravamento no futuro, isso também barra o benefício. E aqui mora um erro clássico de interpretação, né? Existe uma diferença abismal entre o trabalhador ser declarado clinicamente inapto para a função antiga e a empresa fazer uma mera readaptação preventiva, né? A lei é explícita. Se a mudança de função foi apenas preventiva por inadequação do local, o auxílio-acidente não cabe. Seu prontuário, né? Prontuário médico de saúde ocupacional, né? As empresas têm lá o PCMSO, precisa provar a efetiva e definitiva redução da capacidade laborativa para a atividade que você exercia na época do acidente, e não apenas a realocação administrativa da empresa, né? Agora, vejam que o anexo 3 do RPS traz os quadros de enquadramento, né? Aqui no aparelho visual, né, o quadro 1, exige-se acuidade visual igual ou inferior a 0,2 no olho acidentado após correção. No aparelho auditivo, quadro 2, exige-se a perda da audição ou redução em grau médio, né, medida por audiometria.
E o quadro 3, aparelho da fonação, né? Assim como o 4, aborda o prejuízo estético. A norma usa uma régua matemática rigorosa aqui, né? Não basta dizer, estou enxergando mal, né? Ou fiquei com uma cicatriz. Para os olhos, a acuidade ela é medida pela escala de Becker com óculos, né? Para os ouvidos, a, a média é de decibéis. E para a estética, tem que ser algo no rosto, crânio ou pescoço que cause um aspecto visualmente desagradável, né? Então, a nota do quadro 4 aqui, ó, muitas pessoas perdem um membro e tentam pedir o auxílio baseados no prejuízo estético, né? A lei proíbe isso. A perda anatômica de um membro não é considerada prejuízo estético para essa tabela. Ela tem que ser enquadrada nas tabelas específicas de amputação, né? Além disso, o prejuízo estético verdadeiro, né, como uma deformação no rosto, é avaliado levando em conta sua idade, sexo e profissão. A estratégia aqui é contextualizar o dano, né? E no quadro 5, a gente tem o direito, né, pela perda de segmentos, como a falange proximal do primeiro quirodátilo, né, o dedão da mão. O quadro 6, nós temos a redução de movimentos articulares em graus, né? E no quadro 7, o encurtamento da perna superior a 4 centímetros. Quadro 8, a redução da força muscular em grau sofrível ou inferior. Então, se você perdeu um pedaço do dedo, teve uma fratura que calcificou torta, travando o cotovelo, ou se a sua perda encurtou mais de 4 centímetros, você entra nessas tabelas. A lei avalia a perda óssea e a amplitude do seu movimento e a força do seu músculo. Então, detalhe técnico aqui é brutal, né, pessoal? A nota do quadro 5, se você teve um esmagamento e perdeu apenas tecidos moles, né, carne e pele, sem perder parte óssea, a lei diz que isso não é considerado para enquadramento de amputação, né? Vejam aqui no quadro 8. Se você se sofre enquanto força muscular, né? O período usa essa tabela chamada National Foundation for Infantile Paralysis. Para você ter direito, sua força tem que cair pelo menos 50%, né? Grau 3, sofrível. Que é quando você consegue mover o membro contra a gravidade, mas não suporta nenhuma resistência. O atestado do seu ortopedista precisa citar exatamente essa limitação de força ou a angulação do bloqueio articular, né? E finalmente, nós temos aqui no quadro 9 a danos internos e órgãos, né? Veja, outros aparelhos e sistemas. Ele garante o direito para situações como eh, segment, segmentectomia, né, pulmonar, que acarrete redução em grau médio ou superior da capacidade funcional respiratória, devidamente correlacionada à sua atividade laborativa, ou perdas no aparelho digestivo que afetem o estado geral de nutrição, né? Bolsas de colostomia e etc. Então, o auxílio acidente não é só para ossos quebrados e amputações. Se você sofreu um acidente, mesmo que fora do trabalho, que resultou na retirada de um pedaço do pulmão ou de parte do intestino,
e isso impactou a sua energia e capacidade de trabalhar, você também está coberto. E a palavra-chave, né, no quadro 9 é devidamente correlacionada à sua capacidade laborativa. Se você perdeu parte da capacidade respiratória, mas trabalha sentado em um escritório sem exigência física, o INSS vai alegar que o dano funcional não tem repercussão na sua capacidade de trabalho, caindo na armadilha do parágrafo 2º que lemos lá no início, né? A sua petição ou requerimento precisa amarrar a fisiologia do órgão lesionado, né, com a biomecânica da sua profissão. Você trabalha em pé, faz esforço, né, e etc. Então, pessoal, como vimos, conseguir o auxílio acidente é um jogo de encaixe técnico. Não basta estar machucado. A sua sequela precisa se encaixar milimetricamente nas definições de graus, decibéis, falanges, né? Lá dos quadros do anexo 3 da RPS, que acabamos de ver, e deve obrigatoriamente reduzir a sua capacidade para o trabalho que você exercia, descartando a mera readaptação preventiva, né? O seu próximo passo não é agendar a perícia de mãos abanando, é pegar esses parâmetros que mostramos aqui, sentar com o seu médico assistente e pedir que o seu laudo reflita exatamente a linguagem dessa norma. Se esse vídeo foi útil, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima.